programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre obesidade infantil, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso consultor do programa, Dr. Mário Caporal. Não é raro a gente ver uma criança com um processo agudo de laringite. O que é a laringite? A laringite é uma inflamação da laringe, principalmente onde estão as cordas vocais, naquela região, e muitas vezes a criança se apresenta com aquela tosse persistente, uma tosse seca, muitas vezes pode apresentar falta de ar, e muitas vezes pode se estender até essa laringite, dando uns espasmos de brônquio, com certa falta de ar, com dificuldade para respirar, que nada mais é que pode ser uma inflamação que ocorre a nível da laringe, principalmente pela mudança brusca da temperatura. E os quadros, muitas vezes, virótico ou bacteriano, pode se incidir nessa região e dar essa manifestação, muitas vezes de rouquidão, de dificuldade, muitas vezes de respirar e com tosse seca. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, de repente você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre obesidade infantil e eu estou recebendo o médico que atua em nutrologia, Dr. Gabriel Scalon. Doutor, em relação à obesidade infantil, há como prevenir? Sim. Na verdade, a obesidade ela é uma consequência, né, Gabi? Então, a gente precisa que desde a concepção, na verdade, né, aquela consciência, aquilo que a gente tem conversado já, mas durante os primeiros anos de vida é fundamental uma educação alimentar, para que lá na frente a gente não precise passar pela reeducação alimentar, né? Então os pais eles têm papel fundamental nessa fase da vida da criança, né, onde ele vai ser o espelho para a criança, né? Então existe várias formas, os pais eles precisam procurar profissionais para aprender, primeiro os pais aprender a se alimentar, porque a maioria não sabe, né? Sim. E para poder ensinar os filhos de uma forma adequada a estar se alimentando e isso se tornar um hábito, né? A gente precisa ter consciência de que o alimento, né, a alimentação correta ela é fundamental para a nossa saúde. Hoje a gente se preocupa cada vez mais com a longevidade, então começar isso desde cedo é fundamental. Então a gente pode sim prevenir essa obesidade desde que a gente tenha uma conscientização da população adulta, que é a culpada principal pela juventude, pela infância, está aí com essa taxa altíssima de 50% aí de sobrepeso e obesidade influenciando na vida deles. Certo, doutor. Em relação aos tratamentos, né? Porque quando se fala em criança, se a gente fala em dieta, parece um negócio meio agressivo, né? Podemos tratar essa questão da obesidade infantil na infância de que forma? Então, principalmente na infância, hoje tudo na medicina e na saúde eu vejo como uma abordagem multiprofissional, né? E na infância isso é ainda mais importante. Então a gente precisa dessa criança de vários profissionais agregados, né? A começar com um psicólogo, né? A gente precisa entender dentro da cabecinha dele o que está acontecendo. Foi criado uma expectativa de recompensa pela alimentação, né? Ele está sofrendo bullying na escola pela forma como ele se alimenta, o que está acontecendo? Acredito que começa dessa forma, né? Passa
pelo nutricionista, a forma de reeducar a alimentação, e aí o médico ele vai vir agregar, né, ver se tem uma resistência insulínica, ver se tem algum distúrbio hormonal, que também às vezes a criança pode estar fazendo uma alimentação totalmente correta, mas tem ali um distúrbio hormonal, alguma coisa, algum gene sendo expresso de forma inadequada, alguma coisa que a gente pode só estar agregando. Então, mais do que nunca, a questão multiprofissional é importante, né? E por último, assim, um último caso, ainda existem medicamentos que possam estar sendo usados, né, como, por exemplo, é muito falado sobre a metformina em relação à resistência insulínica. Antes que se desenvolva um diabetes, as pessoas acham que metformina é só para o diabético, mas não, né? Então a gente precisa estar prevenindo que isso aconteça. Então essa é a forma que a gente tem de tratar a obesidade hoje, né? Não existem muitos estudos com medicamentos anorexígenos para criança, até por questões éticas. Então a gente evita ao máximo essa abordagem, né? Mas a gente precisa ter todo o cuidado, porque a obesidade e pior ainda, o sobrepeso na infância, ela tem os mesmos riscos da obesidade no adulto. Então, o adulto gordinho com sobrepeso não tem tanto risco, mas a criança com sobrepeso tem tanto quanto o adulto obeso. A gente percebe que algumas crianças, quando a gente vê, tipo, meninos brincando de futebol, bracinho fininho, perna fininha, mas o abdômen, tu já percebe que tem gordura. Em algumas crianças, isso fala de algumas amigas, tem criança com colesterol alto. Podemos dizer que são crianças magras propensas a ter obesidade ou não? São crianças magras com gordura localizada já? Então, essa gordura abdominal, ela geralmente se desenvolve por resistência insulínica. E como que se dá a resistência insulínica na maioria dos casos? Por alimentação inadequada, excesso de carboidratos industrializados, né? Então, isso aqui, essa gordurinha abdominal, ela já é uma expressão de uma coisa que vai se desenvolver lá na frente, uma possível obesidade, um diabetes, né? Então, tem que ter esse cuidado. Podemos dizer, doutor, dentro daquilo que o doutor estuda, né? Que nós, como a estimativa de vida tem aumentado muito, nós teremos jovens mais doentes devido a esse hábito alimentar inadequado, a esse estilo de vida. Podemos dizer ou não? Há chance para essa geração mudar ainda dentro da procura que o doutor tem no consultório? Então, pelo que eu tenho observado, né, há chance, claro, da gente mudar isso. Sempre tem como melhorar, né? Ninguém que está gordinho, com sobrepeso, desde da criança até adulto, está com isso estigmatizado, né? A gente pode mudar isso e com muita tranquilidade, né? Desde que tenha um tratamento, um acompanhamento adequado. Mas que, infelizmente, aumenta-se sim as taxas de doenças, né? Eu tenho recebido os pacientes com insuficiência renal com 22, 23 anos. Isso tudo em decorrência de uma má alimentação, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação sim. Tá? Vai se aumentar o número de doenças. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz também que ali pela faixa dos 18 aos 25 anos, dessa faixa etária, hoje, os jovens têm se preocupado mais em fazer atividade física, né? Talvez mais pela estética, mas eu sempre falo, vocês vêm procurando pela estética, mas acabam ganhando em saúde. Com certeza. Né? Dentro hoje da nutrologia que o doutor tem estudado, a associação com o exercício é perfeita, né? É super benéfica, né? Então a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso. Claro que se tiver algum problema ortopédico, por isso que sempre tem que ter uma avaliação médica antes, né? E também de um profissional de educação física, para estar vendo essa questão de quanto essa criança pode suportar em relação à atividade física. Mas a atividade física é um dos pilares fundamentais no emagrecimento e na qualidade de vida dessa criança, desse adulto, para sempre. Um dos estudos que eu li também falava que a geração das crianças hoje em dia é dos eletrônicos, né? E o que acaba facilitando para essa questão da obesidade. Na minha época, não vou colocar o doutor, que é mais novinho, mas na minha época era brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Então essas brincadeiras da rua faziam com que a gente corria o dia inteiro, né? E hoje em dia as crianças são muito paradas, né? Acredito que isso tem facilitado também, né? Isso, com certeza. Inclusive, eu fui uma criança com sobrepeso, né? Cheguei à obesidade e até um dos motivos que me influenciaram a procurar por conhecer essa área. Então, a gente sabe que a criança sofre bullying, tudo isso. Então, tem toda essa lógica que você diz sobre os eletrônicos, né? Hoje a criança não quer mais sair, eles querem se trancar num quarto, jogar em rede e pronto, não encontra mais os amigos para jogar um para jogar o futebol e tudo isso. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre obesidade infantil.